Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, quando a gente pensa na pele, muitas vezes a gente vê só uma cobertura, né? Aquela camada que separa a gente do mundo. Mas e se por trás dessa aparência simples existisse um dos órgãos mais inteligentes e complexos do nosso corpo? Hoje, a gente vai desvendar os segredos da pele como um escudo vivo que pulsa e nos protege. Então, para a gente começar a entender isso, vamos partir de uma pergunta que parece bem simples, né? Quais são as funções da pele? Proteger do sol, sentir o toque? Sim, claro. Mas a resposta, olha, é muito mais profunda e fascinante. A pele é, na verdade, uma fortaleza imunológica que não para um segundo. É isso aí, a pele não é uma barreira passiva, de jeito nenhum. É o nosso maior órgão, uma fronteira inteligente que funciona como a primeiríssima linha de defesa do corpo. Pensa nela como um vasto campo de batalha, de vigilância e de comunicação constante. É como se fosse uma fortaleza de altíssima tecnologia. Ela tem muralhas físicas, claro, mas também tem defesas químicas e, o mais incrível, um exército inteiro que mora lá. Ela está sempre em alerta máximo, prontinha para identificar e neutralizar qualquer invasor que venha do mundo exterior. E claro, toda fortaleza que se preze começa por onde? Pelas muralhas. Então vamos explorar a estrutura física dessa barreira, a epiderme. E não é só uma camada não, são várias, trabalhando juntas para formar uma defesa praticamente impenetrável. Olha só que interessante nesse esquema. Ele mostra toda a complexidade dessa muralha. Tá vendo as camadas? Tudo começa aqui embaixo, no estrato basal, onde as novas células nascem. Daí, elas vão subindo, amadurecendo, até chegar na superfície, no estrato córneo, que é essa camada super resistente de células mortas. Cada etapa tem um papel vital. É uma obra de engenharia biológica, né? Impressionante. Ok, então, se a gente imaginar as células da pele como os tijolos dessa muralha, a filagrina é a argamassa. É ela que une tudo, que deixa a muralha forte e bem vedada. Quando falta filagrina, é como se aparecessem rachaduras nessa muralha e isso abre a porta para problemas como a dermatite atópica. E o mais legal é que essa muralha não está sozinha não. Ela é o lar de trilhões de micro-organismos, o que a gente chama de microbioma da pele. E longe de serem inimigos, esses habitantes são parceiros. Eles ajudam a treinar nosso sistema imune, competem com os invasores ruins e até produzem substâncias que nos protegem. São verdadeiros aliados na defesa do nosso território. Bom, agora que a gente já entendeu a muralha, tá na hora de conhecer os guardas. A pele tem basicamente dois grandes ramos do nosso exército imunológico. O primeiro é a resposta imune inata. Pense nela como o sistema de alarme, que dispara no primeiro sinal de problema. Para a gente entender bem a diferença, vamos comparar esses dois exércitos. A imunidade inata é a tropa de choque, super rápida, generalista, está sempre pronta para agir. Já a imunidade adaptativa é a força de operações especiais. Demora um pouco mais para ser mobilizada, mas o ataque dela cirúrgico é específico para aquele inimigo e o principal, ela tem memória. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A imunidade inata pode não ser a mais sofisticada, mas sem essa primeira resposta dela, super rápida, as defesas mais avançadas nem teriam tempo de entrar em ação. É a nossa linha de frente e é indispensável. E quem são esses soldados da linha de frente? Olha só, mastócitos, neutrófilos e macrófagos. Eles são os primeiros a chegar na cena do crime, digamos assim. A missão deles é bem direta: atacar o invasor, tentar conter o dano e, o mais importante, soar o alarme químico para chamar as tropas de elite. E esse chamado, esse alarme, nos leva direto para a força de defesa de elite, a resposta adaptativa. Assim que o alarme da imunidade inata soa, essas tropas super especializadas são mobilizadas para uma missão bem específica e direcionada. A história toda começa com um batedor. Quando um invasor, que a gente chama de antígeno, consegue romper a barreira, uma célula especializada, a célula dendrítica, vai lá e captura ele. Ela não só neutraliza a ameaça, mas o mais importante, ela coleta informações vitais sobre o inimigo. E com essa informação valiosíssima em mãos, a célula dendrítica começa uma jornada crucial. Ela sai da pele e vai até o centro de comando mais próximo, o linfonodo. Chegando lá, ela apresenta o perfil do invasor para as tropas de elite, as células T, e ativa um contra-ataque feito sob medida. E o resultado é o que a gente vê aqui nesse esquema. É brilhante. As células T, agora ativadas e multiplicadas aos milhares, viajam de volta para o local da invasão na pele. Elas chegam com força total, prontas para executar a missão, e o que a gente percebe do lado de fora é uma inflamação bem direcionada.
E dentro dessa força de elite, é como se existissem várias unidades especializadas, sabe? As células T auxiliares são os estrategistas, que coordenam a batalha. As células T citotóxicas são os assassinos, que eliminam as células infectadas. As células B são tipo as fabricantes de armas, produzindo os anticorpos. E talvez as mais importantes, as células de memória, os veteranos que guardam o perfil do inimigo para garantir que, da próxima vez, a resposta seja muito mais rápida. Mas um sistema tão poderoso assim é uma faca de dois gumes, né? O que acontece quando essas defesas, que deveriam ser super bem reguladas, se desequilibram? Quando os soldados ficam zelosos demais? Ou pior, quando eles confundem amigos com inimigos? É aí que surgem as doenças. Vamos pegar o caso da psoríase, por exemplo. O que acontece aqui é que uma unidade específica das operações especiais, as células TH17, entra em modo de hiperatividade. Elas começam a produzir uma avalanche de um sinal químico, a interleucina 17, que basicamente grita para a pele se regenerar rápido demais. O resultado são aquelas placas avermelhadas e descamativas que são características da doença. Agora, no caso da dermatite atópica, o famoso eczema, o problema é duplo. Primeiro, a muralha da pele já está mais fraca, muitas vezes por falta daquela argamassa, a filagrina. E segundo, uma outra unidade de elite, as células TH2, reage de forma exagerada, liberando outros sinais químicos que causam aquela inflamação crônica e a coceira intensa. E o ponto principal é justamente esse. Desequilíbrios diferentes em unidades diferentes do nosso exército causam doenças completamente distintas. Como a gente vê aqui na tabela, a psoríase é uma doença da via TH17, a dermatite atópica da via TH2 e de uma barreira falha, e o vitiligo acontece quando os assassinos, as células TCD8+, atacam por engano as nossas próprias células que produzem pigmento. Então, vamos recapitular o que a gente viu de mais importante até aqui. Primeiro, a pele é muito mais que uma cobertura. É um órgão imune superativo. Segundo, seus dois exércitos, o inato e o adaptativo, trabalham juntos para nos proteger. Terceiro, muitas doenças de pele são, na verdade, o reflexo de desequilíbrios específicos nesse sistema. E o mais empolgante, entender exatamente qual unidade do exército está desregulada permite criar terapêuticas modernas que agem como verdadeiros pacificadores, restaurando o equilíbrio. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O nosso escudo vivo mantém um equilíbrio extremamente delicado entre atacar o que é perigoso e tolerar o que não é. A grande questão que fica é como a gente pode, no nosso dia a dia, apoiar e fortalecer melhor essa incrível fortaleza biológica.